Olá, pessoal! Eu sou a Laura. Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast Unai, no quadro Mãe é Mãe. E hoje trouxemos aqui pessoas muito especiais para falar de um assunto muito importante, que inclusive a gente estava falando aqui nos bastidores, né, meninas? Sobre a importância de falar desse assunto que é pouco falado para as mamães, que é a nutrição, né? Ali para gestantes, para as mamães, e também sobre o auxílio psicológico também, né? Para as mamães que estão tentando engravidar, grávidas. E a Jara, seja muito bem-vinda. Vou começar por ela. Hoje é duas, tem que... Eu vou começar pela Yajara. Yajara, se apresente, conta um pouquinho da sua história, da sua profissão pra gente. Então, eu sou a Yajara Nogueira, sou psicóloga clínica, atuo com neuropsicologia e a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. E esse é um tema que eu gosto muito de atender a respeito desse tema, gosto muito de receber as mamães para tratar com esse tema, devido à importância que isso tem depois, né, o pós, Sim. Quando esses bebês chegam. É muito importante. Inclusive, a gente estava conversando um pouco, né? Tem muita gente que não tem o conhecimento. Eu mesmo tive filho há pouco tempo atrás. Pouco tempo assim, né? 3 anos. Há 3 anos atrás e não sabia, né? Da importância disso, desse auxílio psicológico que as mamães precisam. Sim, as pessoas têm o costume de dizer assim: quando nasce um bebê, nasce uma mamãe. Mas quando nasce uma mamãe, também nasce uma culpa gigante, uma cobrança maior Exatamente. ainda. E essas questões são responsáveis por grande parte do adoecimento psíquico dessas mulheres. Hoje em dia, os estudos trazem o quanto nós temos gestantes, tentantes, mamães já com depressão, com ansiedade, quadros assim diagnosticados devido a essa falta de informação de como a prevenção é importante. As pessoas ainda acreditam que se ela for ao psicólogo é porque ela não é uma gestante perfeita. Se ela admitir que, nossa, eu não estou muito bem com uma determinada questão, com o meu corpo, com as mudanças que está trazendo, então eu estou falhando como mãe. Porque a mamãe, ela tem que ser super mãe, super mulher. E assim, quando admite essas potencialidades e procura a prevenção, ela passa uma gestação mais tranquila. Esse bebê vai vir, né, com uma carga ali de maior tranquilidade. Mais leve, né? Mais leve. Porque, assim, hoje a gente vê muito, né? Inclusive mães mais novas, ou que não planejou ter um filho, que recebem uma culpa, assim, muito grande também, porque, né, aquilo não foi planejado e tudo mais, o corpo muda, a gente não entende, a gente sabe que o corpo muda, mas só passando para ver que tudo muda, então é uma carga muito gigante, para quem é tentante também, né? Sim. Como você falou, né, a cobrança, a culpa. A mamãe que é tentante, o sofrimento maior dela é conseguir mediar o sofrimento do não conseguir com as cobranças que vêm, porque quando a pessoa se dispõe a tentar ter um bebê, aquilo ali se torna uma outra profissão da vida dela. Porque são inúmeros exames, inúmeras idas ao médico. E assim, essa expectativa que gera no seu entorno machuca muito. E as pessoas, por não ter informação adequada, elas proferem palavras assim que geram muita dor. Que são aquelas perguntinhas para as mamães. Por que você não trouxe seu bebê? Quem está olhando seu bebê? Você está trabalhando e seu bebê? E para as tentantes, para quando que é esse bebê? Nossa, até hoje você não conseguiu? Então, tudo isso passa pela falta da informação. Exatamente. Por isso que nosso papel hoje, eu aqui, Paula, é tão importante. Exatamente. Eu acho até que, complementando você, o que eu vejo muito no consultório é a dificuldade, mesmo que seja uma gestação planejada, nem todas as mulheres recebem da mesma forma. Exatamente. Então, algumas nem se preocupam tanto com o corpo, mas têm a dificuldade de aceitar as mudanças no corpo, mudanças no humor, mudanças ai, Paulo, eu não tô rendendo, eu não tenho o mesmo ânimo, eu não sou a mesma. Exatamente. E isso parece, elas muitas vezes encaram isso como uma fraqueza, né? E a dificuldade de aceitar, tipo, poxa, calma, eu falo com muitas das minhas pacientes, calma, respira. Sim. Então, hoje eu vejo muito a maternidade romantizada. E aí eu falo isso muito no consultório. Gente, não existe. Para de achar que a gravidez, assim, é linda, é maravilhosa e que eu vou amar aquele bebê que desde o início tá na barriga, porque não é, tem as dificuldades, a gente enjoa, a gente fica diferente, a gente fica desanimada. Então, eu acho que muitas têm essa dificuldade de aceitar
essas alterações hormonais, fisiológicas e encaram isso como uma fraqueza. E se desde o início elas acompanhassem, tivesse esse preventivo com a psicóloga, a forma de encarar a gestação seria muito melhor. Muito diferente. Inclusive, ajudaria, eu acredito, no pós-parto, né? Sim, que eu acho que o hormônio ali durante a gestação é muito alto, mas o pós-parto ele é muito difícil. Porque além de você tá sendo mãe, você gerou, ele nasceu. Então, a rotina é diferente, tudo é diferente. Privação você tá de sono. amamentando, privação de sono. É o que mais estressa. Você tá amamentando, outra coisa que é importante, alimentação, né, Paula? Durante a amamentação. Inclusive, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho no consultório com as mamães. Eu sou nutricionista, todo mundo já sabe, né? Atuo desde 2010, quando eu me formei. E em 2019 foi quando eu engravidei da Maria Luísa, Malu. E depois da minha gestação, o que a gente estava comentando aqui, que tá tudo muito diferente. Eu acho que o cuidado da saúde da gestante, tanto na nutrição quanto na psicologia, em várias áreas, que não seja só a medicina, não só com obstetra, isso é tudo muito novo, foi uma revolução. Consultoria de amamentação, eu nunca tinha ouvido falar disso. Também. Então, assim, é tanta coisa, é tanta informação que tem hoje para as mamães. E, assim, depois da minha gestação, foi quando eu fiquei apaixonada no processo todo, né? De uma gestante na fisiologia, na parte hormonal, como mãe. E foi aparecendo para mim cada vez mais mamães, cada vez mais gestantes, tentantes. E eu fui mudando, acho que migrando um pouco da área, que era mais pela estética, pela academia, saúde, enfim, mais dessa parte. E fui me apaixonando nesse universo das gestantes. E hoje eu falo assim que eu tenho uma preferência com as minhas gestantes. Quando eu recebo as minhas grávidas, assim, é tudo diferente. Então, a importância, o que eu falo que se eu pudesse passar para cada uma o que eu sei, o meu conhecimento, a forma com que elas se alimentariam, que elas cuidariam da saúde seria totalmente diferente, porque eu não tive isso. Na minha gestação, eu não tive isso. Eu não sabia da importância. Eu achava que eu sabia, mas assim... Pouco. Gente, não era nada perto do que eu sei hoje. Então, se eu pudesse passar na intensidade do meu conhecimento para todas, entrar na cabecinha de todas as que eu atendo, a forma com que elas se alimentam seria totalmente diferente. E é muito importante, né? Hoje a gente vê ali, de vez em quando, eu mesma, assim, que não sou de pesquisar muito, assim, mas vejo ali um post, alguma coisa sobre alimentação na gestação, é muito importante também. Porque, igual a gente tava falando aqui nos bastidores. Pensa assim, a grávida tem que comer por 2. Come mesmo. Você tá comendo por 2. Não, ela tá com desejo, ela tá com isso. Ela tem que comer tudo que ela quer. Muito doce. E não é assim, né? Infelizmente, muitas grávidas levam não como doença, mas eu tô grávida, eu posso. E assim, isso... Não é eu posso, eu devo me alimentar bem. Se se todo mundo soubesse o impacto que a nutrição causa na saúde do bebê, tanto assim no processo anterior, que é as tentantes, né? Melhorar a alimentação, melhorar os hábitos de vida em uma gestação planejada, feito todos os exames, corrigida todas as deficiências nutricionais, alinhar um estilo de vida saudável numa mãe, numa pré-gestação, isso já é importante. Mas a gente não consegue fazer isso em todas. Mas na gestação, o impacto que a nutrição tem, tanto em toda a gestação, quanto na amamentação, o impacto que um estoque de ferro, por exemplo, de uma gestante no último trimestre, é o que garante o estoque de ferro do bebê, previne anemia, então tem um poder de cognição, um poder intelectual. Então, o bebê que nasce com níveis de ferro mais baixo, ele não vai ter um desenvolvimento intelectual tão grande quanto aquela mãe que teve os níveis de ferro supridos, por exemplo. Então, assim, é tanta coisa que gera um impacto na gestação, na recuperação, na lactação depois, o quão é importante. Nessa primeira infância que a gente fala, a nutrição dos 1000 dias. Então, é todo esse preparo desde a gestação, o que a mãe come, as deficiências da mãe, as carências da mãe, vão afetar na primeira infância da criança. Então, a criança que tem uma dificuldade de concentração, com 2 anos, os pais descobrem, poxa, mas poderia ter sido corrigido
na alimentação da mãe. Isso na é o gravidez. impacto que eu falo. Acabou a gestação, eu ouço isso da minha mentora, Bruna Pitaluga, que é que mudou a minha vida, né? E onde eu comecei a participar do pré-natal do século XXI. Sim. E ela sempre fala, acabou a gestação, acabaram-se as oportunidades. E isso é muito pesado. O que uma mãe pode fazer para a saúde do seu filho, para o desenvolvimento, para a vida adulta do seu filho, se ela tivesse realmente, assim, a noção do quanto isso é pesado, o quanto isso é importante, todas se alimentariam bem. Nossa, foi aí que o meu caminho impactante. começou com a Paula. Foi nessa questão que meu caminho chegou até a Paula. Porque quando, assim, dentro da área da psicologia, eu atuo com crianças, adolescentes e adultos. Mas esse público perinatal, ele é uma literatura separada. É uma literatura à parte. Eu tive que fazer todo um estudo fora do que eu aprendi com a psicologia em si. E é onde ali tudo começa, né? Sim. Falando assim, abrindo aqui, porque eu tô meio assim, né? Impactada. Mas abrindo assim pra ver onde tudo começa, né? De estar gerando aquele ser, né? E quando eu comecei a estudar a respeito disso, vinha muito essa frase que ela colocou. Na gestação, vai mandar. E quando eu recebo na clínica pacientes com queixas escolares de aprendizagem, quando eu faço a anamnese, está intimamente ligado com a gestação, com a nutrição. Então, desde então, eu entendi que sozinha eu não poderia auxiliar essas mães. A nutrição era uma parte muito grande do meu processo, desse preventivo. Aí eu fui pesquisar, porque eu já conheço o trabalho, né, que ela citou, já conheço as outras pesquisadoras, eu leio muito sobre isso. Aí eu entendi, Paula está trabalhando com essa mesma linha de raciocínio minha. Eu quero estar com ela. E é duas partes importantes, né? A nutrição e a psicologia. Não tem como separar. É muito comum eu receber pacientes assim, estou com depressão. Na anamnese você verifica que não, que ele está com anemia. Então, nem tudo é uma doença psicológica. Sim. Grande parte dos problemas, nós vamos atuar com a psicologia. Mas é bom investigar também essa parte nutricional. Então, foi onde eu busquei estar, né, ali com ela. Para até trabalhar aqui nesse podcast juntas. Não, maravilhoso. É igual você tá falando. Às vezes, né, chega lá um paciente, não, eu tô com isso. Na verdade, nem é isso que ele tá pensando. E hoje a gente tá falando, no mundo agora, a gente tá falando muito de depressão, de ansiedade, de TDAH. E eu vejo, pelo que eu pesquiso, pelo que eu sei, pelo que eu vejo ali nas redes sociais, fala pouco da nutrição. E é uma coisa, né, Paula, que tá muito ligada. Tem que ter a parte psicológica, tem que ter, né, ali a consulta, tem que ter sempre. Não é só grávida. Não é só depois que nasce. Não é só tentando. Não é só tentando. É sempre. Todo mundo tem que ter. Não, eu tô bem. Eu acho que é importante pra todo mundo. Eu faço um questionamento com a maioria dos meus pacientes, então vou sair um pouquinho das gestantes. Todas as doenças que você for pensar, todas, elas têm relação com a alimentação. A alimentação ou está na causa, ou está no tratamento. É incrível o poder que a nutrição, que a alimentação tem na vida de uma pessoa. É tudo. A nutrição, assim, sério, eu fico cada vez mais encantada com o que eu trabalho. Quanto mais conhecimento, mais a gente se aprofunda e se fala, poxa, é tudo. É claro que a gente tem ali causas genéticas. Causas que não podem ser mudadas. Você tem uma causa genética, você tem uma predisposição de ter um câncer. Então, ok. Então, aquilo você pode melhorar, você pode retardar, mas quase tudo, se você pensar em todas as doenças, tudo tem alimentação. Seja como causa ou como prevenção. Então, depois que você coloca isso numa gestante, que é o que eu falo, assim, eu vejo, durante muito tempo, eu tinha a base de tratar uma gestante como uma mulher normal. Não tem que comer por 2, é a mesma quantidade, eu falo que eu via muito nas minhas gestantes, calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, só os macronutrientes. Então, hoje, eu falo que é inadmissível fazer uma comparação de uma mulher não gestante com uma gestante. A gente tem todas as necessidades aumentadas de todas as vitaminas, de todos os minerais, de todos os macronutrientes. É um processo totalmente diferente, é uma mudança de corpo, é
é surreal. E é totalmente diferente. né, Paula? Totalmente diferente. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, porque assim, às vezes a pessoa pensa, não, então, vou assistir esse podcast aqui, ela tá falando que eu tenho que comer saudável, eu tô no início da gestação, vou comer saudável. Não. Cada pessoa tem um individual ali, tem que ser orientada de uma forma, né? E, não assim, é todo mundo do mesmo jeito. O que eu vejo, o que eu falo que o diferencial do profissional do pré-natal do século XXI é essa forma diferente de ver a mãe, de ver a individualidade, as carências, as deficiências, de atender às dificuldades como mulher, entendeu? Poxa, Paulo, eu não tô dormindo bem porque eu tô com esse problema. Às vezes o problema tá ali, ela só precisa de uma palavra amiga que ela vai sentir melhor, vai dormir melhor e com isso ela vai conseguir comer melhor, ela vai conseguir se exercitar. E assim, esse olhar diferente que a gente tem de pegar uma paciente e não é o que eu vejo muito assim, a dificuldade, né, que eu enfrento quando eu pego algumas pacientes. O meu médico passou essa vitamina e aí as 50 outras pacientes daquele mesmo médico tomam a mesma vitamina. Independente de qualquer que seja a deficiência, a absorção, a sua quantidade, o seu nível, a gente estava falando da anemia do ferro, o seu nível sérico de ferro foi o mesmo quando você estava com o 5º mês das suas gestações, cada uma diferente. Então, assim, são individualidades que precisam ser levadas, que elas devem ser levadas em consideração. Então, ao pegar uma paciente, ao pegar uma mamãe, ao pegar uma gestante, é totalmente diferente, porque eu vou fazer todo um mapeamento, ver quais são as deficiências, o que ela precisa, qual que é a dosagem que eu tenho que fazer, ajustar, e não aquela polivitamínico pronto, que é o mesmo para todo mundo. Então, eu acho que assim, que além da alimentação, o que eu procuro também fazer um trabalho completo, é o que eu não consigo colocar para aquela mãe na alimentação, eu vou suplementar. Então, é todo mundo a mesma quantidade? Claro que não. O que você precisa não é o que eu preciso. E Exatamente. A mesma mulher, em 3 gestações diferentes, vai ter necessidades diferentes também. Em cada uma delas. 20 gestação é 20 diferente, não adianta, né? A pessoa, às vezes ela até pensa, né? Igual esses dias eu tava comentando com uma amiga minha. A gente foi do mesmo nutricionista há um tempo atrás. Aí a gente, não sei o quê, vou fazer aquela dieta de novo. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer porque eu acho que não vai dar a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto grávida ou não vai servir para a mesma época que você tá. Às vezes eu tava com a falta de alguma coisa, de um ferro, de uma vitamina, um tempo atrás, e hoje eu não tô. Pode ter sido ou eu tô mais, entendeu? E a Jara, a mesma coisa da importância da nutrição ali para as tentantes, para as grávidas, para as lactantes, é a importância da psicologia também, né? Desse auxílio, dessa orientação. Sim, porque nós vamos receber pacientes com quadro de muita insegurança, de muito medo. Às vezes, ela não vai ter ali um diagnóstico de algum tipo de transtorno. Nem sempre a gestante, a tentante, né, a lactante vai estar com depressão, vai estar com transtorno de ansiedade. Mas ela vai estar com outras questões de medo, de insegurança, dificuldade com a nova rotina, dificuldade de aliar o casamento com quem chegou, o bebezinho, né? Para tentar também engravidar, o casamento sofre ali um abalo, então, emocional. Então, a psicoterapia, ela vai auxiliar não é só nos quadros que já tem um diagnóstico de algum tipo de transtorno. Ela vai auxiliar numa prevenção de chegar nesses quadros, no entendimento do que é agora aquele novo ser. Porque, como Paula e você comentaram, a nutrição para cada mulher numa época vai ser uma. A psicologia da mesma forma. Às vezes ela vai chegar lá com uma questão e quando o bebê nascer é outra questão. Ou então se ela está tentando engravidar e ela conseguiu, é outra questão. Se ela não conseguiu, é outra questão. Exatamente. E assim, para as tentantes, é uma coisa mais delicada, né? Sim. Não, todos é delicado, né? Porque faz bem difícil para a mulher, faz bem delicado. Como um todo. Mas para as tentantes, como você orienta elas assim? Porque eu imagino que é um caso de muita ansiedade, medo, frustração, né? É uma coisa que a pessoa fica ali bem insegura. Sim. Que às vezes não, né? Toda tentante tem o sonho de ser mãe. Então, é muito difícil. Ela pode trabalhar em psicoterapia, a rede de apoio, né? Pode trabalhar em conjunto, ali a rede toda que ela construiu para apoiá-la nesse momento. E, geralmente, o que eu costumo receber são quadros de ansiedade bem acentuados, com essa espera, né? E eu acho muito importante que elas busquem um acompanhamento nutricional.
eu sempre indico. Chegou lá na clínica como tentante, aí eu vou fazer toda uma anamnese, entender por tudo que ela já passou. Porque, geralmente, quando a mulher, assim, procura uma ajuda, ela já tentou de um tudo, né? Então, ela chega lá muito ferida, ela chega lá muito machucada, muito, assim, cansada. Então, eu tento acolher dentro desse aspecto e direcionar ela para outros profissionais para nós trabalharmos juntos. Eu acho muito importante um todo. Muito importante. E aí, nós vamos tentar o quê? Se for um quadro ansioso muito complicado, trabalhar esse quadro ansioso. Agora, se for uma questão de aceitação do que é a realidade para aquela mulher, não, você não vai conseguir. Ou então, não, você não pode. Ou então, sim, você vai. Então, eu atuo com a psicoterapia dentro dessas possibilidades. Sim. Né, para ela ter um melhor entendimento, uma maior aceitação, porque o processo dela como um todo é um processo de muita dor. Não, eu imagino, assim. Muita angústia. Muita angústia. E eu acho que pega num ponto muito delicado, né? Porque igual, eu escuta muita coisa, né? Nossa, igual você falou, até agora nada. Sim. Nossa, mas vocês já estão casados há tanto tempo, estão tentando há tanto tempo, então pega ali num ponto de dor. A mãe, até quando é tentante, já começa a se sentir culpada. Sim, tem mães tentantes que não conseguem participar de eventos infantis. Alguém da família vai fazer um chá de revelação, aquela mulher não consegue estar. Dói, né? Dói. Eu acho que o acompanhamento também da psicóloga em casais tentantes, falo da minha experiência em consultório, o que eu vejo muito ainda é uma culpa, maior parte da mãe, e a omissão da parte do pai. É o casal, gente. É o casal. E assim, eu até comentei já com esse quadro, esse caso com você. Eu tenho uma paciente que chegou para mim com 8 anos de tentativa de engravidar e não consegui. Ela me relatou todos os exames que ela tinha feito, todos os tratamentos. E eles estavam preparando para ir para uma fertilização in vitro, né? Um processo que é caro, é doloroso e que é incerto também, entendeu? Então, você aumenta os riscos da gestação. E assim, ela foi me relatando todo o processo dela e aí ela comentou em um momento que há muito tempo atrás o marido tinha feito um espermograma e esse espermograma tinha dado alterado, não tinha quantidade suficiente de espermatozoides para ter, para engravidar de forma mais fácil. Sim. E ela o tempo todo, ela se culpou, então ela foi, meu casamento não é mais a mesma coisa, o casamento deixa, o ato sexual, ele deixa de ser um momento de prazer, de relação do casal, para ser uma obrigação. Mecânico. Então, totalmente. Isso. E aí, assim, ela o tempo todo, ela se culpava de uma forma. Então, ela não consegue fazer atividade física, eu desleixei, eu engordei não sei quantos quilos, mas eu não conseguia parar de pensar na informação que ela me deu no início da consulta. Que, poxa, mas cadê e o seu marido? O que ele faz? Ele come bem, ele faz atividade física, ele procurou ajuda, ele repôs alguma vitamina, ele mudou alguma coisa. Não, ele nunca mais fez nada. E a culpa inteira de 8 anos tentando. E será que se ele, às vezes, mudasse o hábito de vida dele, suplementasse o que falta, melhorasse a alimentação, será que eles não conseguiriam engravidar? E, poxa, ver aquela mulher carregando aquela culpa, aquilo pra mim... Sério, eu finalizei a consulta, eu falei, poxa, como eu queria ir lá dar um abraço nela e falar pra ela, assim, e eu falava, mas e ele? E ele, eu tentava o tempo todo, e ela só esquivando, ou, tipo assim, omitindo a parte dele. Então, assim, minimizando. A culpa que as próprias tentantes se colocam, porque, o problema é muito mais fácil ser da mulher, né? É adoecedor. E às vezes ela escuta aquilo, né? Sim. Às vezes ela tá convivendo num ambiente que é aquilo. Então, é o casal também se unir, né? Se unir, olha, a gente quer, é uma coisa que os dois querem, que isso é muito importante também. Começa ali, ó, a gente quer mesmo ter esse filho. Vai ser assim, assim, assado, né? Ter filho não é fácil, tal. Então, se querem, então vamos, né, descobrir tudo. Agora, porque jogar pra cima da mulher, né, também é muito mais fácil. É quase sempre o que acontece. Então, assim, o julgamento da família. Não, porque lá na minha família não tem ninguém, né? Eu tenho outros irmãos, por exemplo, que todo mundo, que as mulheres engravidam, então a culpa não é nossa. Então, ainda tem um pouco dessa parte da sociedade, sempre colocar a culpa na mulher, isso é adoecedor, realmente, é a palavra, é triste ver a culpa que elas carregam. Exatamente. E
eu tenho uma curiosidade. Uma mulher, se ela tem... Uma curiosidade aqui aleatória. Uma mulher, se ela engravida uma vez e ela pode por conta de falta de vitaminas, de falta de nutrição, alguma coisa, ela pode ter dificuldade para engravidar, por exemplo, se ela quiser um segundo filho? Pode. A mesma coisa do homem, ele teve um filho, né? Teve um filho. Sim, pode, sim. Beleza, porque eu já escutei histórias, é porque eu lembrei de uma história, tipo assim, ele teve um filho há muitos anos atrás, quando foi para engravidar com a esposa, não conseguia pra nada. E fizeram um monte de exame, um monte de coisa, e aquele sofrimento, eu quero ter filho. Ele, eu também, né? Porque era o casamento dele, o outro foi fora do casamento. Eu também fui descobrir, depois de um monte de exame nela, foi descobrir que era ele. Só que aí fez bonitinho, tal, conseguiu. Pode. Como a gente falou das gestações, cada uma é diferente. Então, é identificar a causa. São níveis hormonais que estão alterados. Porque quando nós, mulheres, estamos quando você estava na barriga da sua mãe, com 5 meses de gestação, você já tinha todos os seus óvulos formados. Então, assim, a mulher, ela carrega um peso de 2 gerações. Já tava tudo... É claro que é a fecundação, o óvulo com o espermatozoide, mas as suas possibilidades, a probabilidade de quantos anos você vai menstruar, a probabilidade de quanto tempo vai durar a sua vida reprodutiva, com quantos anos você vai entrar na menopausa, tudo isso. Então, você já pensou que a alimentação que você faz na sua gestação vai impactar na vida reprodutiva da sua filha? Sério, gente, isso Nossa! Pausa pro choque. Então, porque realmente, assim, nunca... Pensei nisso. Exatamente. Então, assim, não é só pela parte que a gente estava falando de desenvolvimento. Sim. Também pela parte reprodutiva, tudo. Então, assim, quando o intervalo que você tem, hoje eu vejo inúmeras mulheres entrando em uma pré-menopausa cada vez mais novas. Então, assim, a gente tem as menarcas, é o início da menstruação, as meninas iniciam essa vida reprodutiva também antes do que do que nós fomos, né? Então, assim, a sua geração é totalmente diferente da nossa. Sim. Então, pode ter esse tempo entre um filho e outro, então já ter alterado a parte reprodutiva, a parte hormonal, mas pode ser nível de estresse. Hoje a gente tem 30% de causas de infertilidade não detectadas. Não dá para provar, mas quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente vê que aquela pessoa às vezes estava doente, estava depressiva, estava ansiosa, e isso vai dificultando, né? Nossa, eu vejo que o trabalho de vocês é muito assim, é muito ligado. Muito alinhado, porque... Paula, falando dessa questão geracional dos óvulos, né? Lá com 5 meses, tá os óvulos ok. As questões sentimentais também são geracionais. Outro impacto aqui. Então, assim, o que a mãe... Uma dúvida que eu tenho, a mãe tá grávida, ela passa por um trauma, alguma coisa impacta no bebê? Sim, tudo. Porque ela vai... Tudo. Eu fiz até um estudo com as gestantes da Covid. Até fiz um estudo a respeito disso. O medo de gerar na Covid-19. Porque a próxima geração que vai vir desses bebês é uma geração com medo. Uma geração assustada. Sim, porque o medo, a gente libera um hormônio quando a gente sente medo. A placenta não tem barreira de cortisol. Passa tudo. E vai tudo todos lá os sentimentos, bons e ruins. Aí, aquilo ali é um indicativo de que, conforme você disse, um trauma. Eu não sei como que esse bebê vai vivenciar esse trauma, mas alguma coisa ali no psicológico dele ficou gravada, como se fosse um carimbinho. E ele vai desenvolver, ou na infância, ou na adolescência, aquilo ali pra ele, igual a gente escuta muito assim, Yajara, mas meu filho não dorme, passa a noite inteira em claro, chorando. Lá na anamnese dessa mamãe, o que eu vejo? Uma gestação muito conturbada, ou às vezes a pessoa sofreu algum trauma. Sim. Então, tá intimamente ligado. As pesquisas hoje trazem a respeito disso, são pesquisas novas, bem recentes. O que a mamãe sente, o bebê sente. E fica ali registrado. E tá ali dentro da barriga, né? Dentro da barriga. E a gente pensa assim, porque eu pensava assim... Nada, né? Porque tá ali, você não tá nem escutando. Mas é o que a gente sente e passa pra eles, né? O medo, a angústia, porque a tristeza. Porque são hormônios que você libera. Igual a Paula falou, placenta não tem. Não tem barreira de cortisol. Então sente tudo, gente. Inclusive com a alimentação. A gente vê, por exemplo, uma mãe que enjoou e não conseguiu
por exemplo, tomou uma vitamina de banana e passou muito mal com aquela banana e passou o resto da gestação não conseguindo comer banana. Aí, quando começa a introdução alimentar, até que às vezes consegue fazer o bebezinho consumir aquele alimento, mas aí depois começa a seletividade alimentar e aquela criança não come a banana de jeito nenhum. Gente, aí, é meu filho! Sabe por quê? Eu peguei nojo, assim, enjoo de frango na gravidez. E ele não come. Exatamente. E, tipo assim, ele olha assim, aí ele não gosta. Tira assim. E ele come de tudo. Ele é uma gracinha pra comer, assim, pouco, mas come. Mas você falando, eu falei, gente, o Gabriel... Ele não come realmente. Já vi isso. Não, e assim, era uma coisa que eu não conseguia ver nem galinha viva. Enjoei demais. Eu não conseguia. Gente, faz sentido, tô chocada. E é impressionante, assim, as adaptações que a gestante tem. Eu falo muito do meu exemplo no consultório, né? Como eu gosto muito de carne vermelha, mas principalmente, assim, o principal, ovo, café e chocolate. Meus 3 alimentos, assim, preferidos. Eu não conseguia comer nada na gestação. Nada, nenhum deles. Então, assim, quando você pega, fala, poxa, antes de ser mãe, eu falava assim, tá mentindo. Tá querendo me enrolar essa mãe. Então, assim, até a forma de ver uma paciente mudou completamente depois que eu fui mãe. Porque realmente acontecem alterações fisiológicas que não tem explicação. E como eu olhava, falava, não tinha vontade nenhuma de tomar um café. Olhava o café, não era aversão, não era nojo, não era nada, mas o café e esse microfone para mim era a mesma coisa. Eu não identificava como um alimento, como um tipo de bebida, entendeu? Entendi. Assim, é bom ter esse olhar, né, pra mãe, pra grávida, porque às vezes acha que bobeira também, frescura, mimimi, igual a grávida aqui voltando pra você, Yajara, a sensibilidade também. Nossa. Eu fiquei uma manteiga derretida. Aflora muito. Então, assim, é muito difícil ali aquele período, tudo você chora. Você vê um videozinho de um cachorro, né? Alguma coisa ali, um cachorro chorando, você chora. Você vê alguém chorando, você chora. Tudo te abala, tudo te afeta. Coisa que você nunca importou antes. Então, é uma fase de muita sensibilidade também da mãe, né? E por isso que é tão cruel essa falta de informação. Porque as pessoas com isso, elas geram tantos problemas, se elas soubessem, elas ficavam mais caladas. Eu falo assim, gente, quando você vê uma gestante, só dê pra ela empatia. E deixa que todas as outras questões, ela vai se resolvendo, vai cuidando. Na época da visita, eu faço orientação para visita de gestantes também. Né? Nasceu ali o bebê, vai visitar, tem todo um protocolo auxiliar psicológico para isso. Exatamente. Né? Principalmente se tiver criança mais velha na casa. Porque dependendo do jeito que a visita se comporta, ela cria ali um trauma no filho mais velho. Tem isso também, né? Porque o bebê se torna o rei. Isso. E aquela criança ali fica, né? E tudo isso depois responde psicologicamente. As pessoas ainda têm uma cultura de dizer que tudo é mimimi, que tudo é besteira. Principalmente nessas questões psicológicas. Só que todos os dias nós estamos vendo pessoas destruídas, com a sua vida paralisada, porque achou que não era importante o suficiente cuidar. Exatamente. E assim, a gente vê também o jeito que é tratada. A mãe é tratada de um jeito na gravidez, às vezes muito bajulada. Aí a criança nasce, aí acaba a atenção pra mãe. Acaba a atenção pra mãe, aí é só julgamento, é só culpa, é só querer ensinar como fazer, entendeu? Vira atenção só pro bebê. Esquece daquela mãe ali, tá descabelada, tá feia, tá fedendo leite. É invasiva. É invasiva, assim. Então, é muito preocupante. Por isso a importância de vocês duas na vida de uma gestante, de uma tentante, de uma gestante. É muito importante. E, assim, eu tô aqui com esse assunto, eu tô aqui, né, como uma curiosa mesmo, porque muita coisa eu não sabia. Eu gosto de falar assim, eu era uma mãe perfeita até eu me tornar uma. Eu gosto muito de usar essa frase com as minhas pacientes, porque liberta, né, dessas questões de por que tem que ser essa perfeição toda. Eu tenho, assim, horror da romantização, tanto da gestação, da amamentação, porque são processos muito diferentes para cada uma de nós. Né? E o fato, a mulher tá ali tentando com todas as forças dela, mas nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo
que eu quero fazer vai dar certo. E essa romantização não ajuda, gente. Isso é um desserviço, não é, Paula? Porque eu sinto... É um desserviço. Eu sinto muito isso. Eu, como mãe, a gente como mãe, vocês já devem ter visto isso em algum momento, assim. Aquela mãe que tá, por exemplo, aquela mãe que tá bonita e arrumada. E você tá lá destruída. Você tá lá, nossa. Ou aquela mãe que tá viajando com o bebê, postando que a viagem tá ótima. E quando eu viajei, falando, meu Deus do céu, nunca mais traga esse menino pra praia. Então, assim, às vezes você fica ali naquela comparação, naquela coisa perfeita. Nossa, por que não é assim? Às vezes a rotina dela também, ela mostra muita rotina, né? Aquela rotina fácil. Eu acho que é a dificuldade, em geral, das redes sociais. Porque na rede social, gente, você vai mostrar todo, né? o que você quer. Por mais que você seja sincera, eu não vou mentir, eu não vou fingir ser outra pessoa, mas você não vai mostrar realmente ali os perrengues do dia a dia. Não vai, entendeu? Então, assim, quando aquela mãe que está bonita tá se mostrando, quando ela tá bonita, mas na hora que ela tá ali com aquele cabelo que tá muito sujo, que tá com a unha sem fazer, que ela tá com a sobrancelha enorme, ela não vai mostrar. Com a roupa cheia de leite. Exatamente. Mas quantas vezes a gente vai trocar a criança, suja a roupa, criança vomita, criança faz cocô. Então, essa é a realidade. E aí, realmente, quando nós mesmos olhamos, fala, poxa, mas a gente sempre... A pessoa vai mostrar o que quer. A realidade é essa. Eu acho que tem também tinha que, acho que toda mãe nesse processo tem que ter uma barreira. Então, eu mesma, quando eu engravidei, eu seguia todas as musas fitness. De repente, aí eu tive uma placenta prévia, eu não pude fazer atividade física. E quando eu olhei, eu falei assim, gente, pra que eu vou ficar consumindo esse tipo de conteúdo, de olhando, sendo que isso me entristece? Papai, deixei de seguir todo mundo. Realmente, eu vou usar a minha energia pro que deve ser usada. Mas é difícil ter essa maturidade e tudo. E tanto depois eu olhava, nossa, mas por que eu não sigo mais? Eu lembrava, porque eu engravidei, desisti de todo mundo. Por isso que é bom orientação, né? Exatamente. Orientação nutricional, orientação psicológica, pra pessoa entender, porque às vezes ela fica ali só se comparando, né? Só se preocupando, não entende que é um processo e começa a seguir esse monte de mãe aí. Porque a gente vira mãe, a gente começa a seguir um monte de coisa mesmo. É uma rede, né? É uma rede. É uma rede de mães. Aí, pra ela ver, não, esse conteúdo aqui não tá me deixando bem, não tá me fazendo legal. Você tem que saber a hora de se levantar da mesa. Isso, exatamente. Então, parar de seguir, ver outro conteúdo. Não, vou ver uma mãe aqui com a minha realidade. Quer dizer, essa aqui tá descabeladinha igual eu. Essa aqui tá bem igual eu, vou seguir ela. E muitas das vezes até, assim, dessas blogueiras, principalmente aí, tem uma vida totalmente diferente. Enfim, poder aquisitivo que elas ganham. E não condiz com a nossa realidade. Eu acho que isso adoece muitas mães, viu? Exatamente. Sim, é um universo à parte. E eu prescrevo detox de internet. Quando eu percebo que é um sintoma, um gatilho, porque ali dentro da anamnese nós vamos ver tudo que tá englobando aquela questão que ela traz pra mim. Sim. Quando eu vejo, igual a Paula colocou, eu sigo fulano, eu sigo ciclano, eu não consigo, ela consegue, eu já aciono ali em mim que aquele estímulo ali, ele tem que ser extinto, porque não tá fazendo bem. Ele tá funcionando como um gatilho de depressão, de ansiedade, de culpa, e aí eu converso com elas nessa psicoeducação. Olha, vale a pena? Tá te fazendo bem? Porque rede social é maravilhoso, mas tem que ser para agregar, para somar, para inspirar. A partir do momento que tá te colocando para baixo, deprimindo, te causando, assim, preocupações, que aí as pessoas começam a ver, nossa, a Paula passou uma dieta para aquela gestante, a gestante comprou isso e aquilo, mas ela não pode comprar. Que é igual ela comentou. E isso é incrível, Laura, isso gera, assim, dentro da pessoa uma impotência. Eu não sou suficiente, eu não sou boa o bastante. Exatamente. Vem, né, ali dos históricos de insegurança da vida dessa pessoa. Então, não é bom. Tem que tirar. O que não tá te fazendo bem, você tem que tirar. Não, meninas, muito bom, muito legal o nosso papo aqui, muito informativo. Todo mundo precisa ver esse podcast, viu, gente? Todas as mamães. Porque tá muito interessante. Esse assunto aqui era coisa que eu não sabia, assim, um pouco do que a gente conversou, mas não imaginava que era tão profundo, tão impactante assim, tão importante, né? Se vocês querem dar algum recadinho pro pessoal aí, pras mamães que estão assistindo, pode ficar à vontade. Eu quero. Então, assim, como eu falei, a importância da alimentação, a importância da suplementação, que o poder que uma mãe
tem na saúde do seu filho, na infância, na vida adulta, como isso pode ser corrigido, como pode ser amenizado as possibilidades ruins aí que a gente tem na vida, né? Então, mamães, comam bem, comida de verdade, menos produto industrializado, procurem médicos, nutricionistas, profissionais que vão agregar, que vão enriquecer esse pré-natal, esse olhar diferenciado. O que não consegue comer, a gente suplementa. É claro que nenhuma suplementação corrige uma alimentação errada. Mas poder complementar, poder suplementar e evitar tantos problemas, isso é um poder que às vezes até eu me assusto, assim, com o que a gente pode fazer para mudar na vida daquela mãe, daquele bebê. Então, é isso. Muito obrigada, Paula. Você quer falar alguma coisinha? Pode ficar à vontade. Sim, eu quero agradecer ao podcast Unai pela oportunidade, por nos receber, né, Paula, aqui também. Agradecer a Paula, porque hoje foi uma aula para mim também. A gente vai aprender. Mas todo encontro é essa troca de informações. Sim, eu tenho crescido muito, né, ouvindo as experiências, ouvindo com outros profissionais, e agradecer a Paula também por estar aqui comigo. E essa mesma dica eu passo para as mães, né? Evitem esperar o pior momento, a pior dor. Busque preventivamente uma psicoterapia, um apoio para você, para sua rede de apoio, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Isso mesmo, gente. E esse foi mais um episódio do podcast Unai. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Foi mais um quadro do Mãe é Mãe. Vocês estão vendo tanto que esse quadro está sendo importante, está sendo informativo. Muita coisa legal que a gente está trazendo para cá. E até logo!